Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de física. Meu nome é Bartô, professor de matemática. Hoje nós vamos estudar acerca do movimento uniforme. Então acompanhe comigo o nosso material e façam as suas anotações. Venha comigo. O movimento uniforme, nós podemos observar esse movimento em algumas situações do nosso cotidiano. E aí, para exemplificar essa situação, nós trouxemos aí duas figuras, a figura A e a figura B. Na figura A, você está percebendo que existe uma pessoa descendo na escada rolante. Já na figura B, nós temos a situação de um parque, onde você tem aí essa figura de circunferência. Então, nesse caso, voltando para o exemplo A, da figura A, nós vamos ter um movimento retilíneo e uniforme. Por quê? Você vai perceber que, tomando como ponto de referência a pessoa, ela está numa velocidade constante e numa direção linear. Já na figura B, você vai ter o movimento circular e uniforme, ou seja, nessa situação vai acontecer o movimento por si na circunferência, tomando como ponto de referência qualquer parte dessa circunferência, e uniforme por ser uma velocidade constante. Então, olha só, para definir o movimento uniforme, nós vamos dizer que ele é o deslocamento que ocorre em linha reta e com velocidade constante. Assim, percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. No movimento uniforme, não há aceleração. Então, o movimento uniforme é o deslocamento que ocorre em linha reta e com velocidade constante, nesse caso. No movimento uniforme, as distâncias percorridas elas são iguais para intervalo de tempos iguais. Então, por esse motivo, a velocidade escalar instantânea é igual à velocidade escalar média em todos os instantes. A tabela a seguir ela vai mostrar as posições em um veículo em movimento de acordo com o tempo. Então, nesse exemplo, o tempo começa a ser contado no momento em que o carro passa pelo marco de 300 metros na estrada. Então, nós temos aí a tabela. Na primeira coluna, nós temos o instante tempo, que é dado pela unidade de medida segundo, e nós temos ainda na segunda coluna a posição do espaço, que é dada em metro. Então, nesse caso, no instante, nós temos alguns intervalos de tempo, como, por exemplo, o 0, o 4, o 8, o 12 e o 16. E na posição, nós temos o espaço de tempo, de distância. Então, nesse caso, nós temos aí 300, 400, 500, 600 e 700. O que isso implica dizer? Quando você observa, por exemplo, na imagem ao lado, a representação de um carro visto em dois momentos na pista de provas, no ponto zero de referência e a 300 metros depois, o tempo começou a ser contado no marco de 300 metros. E aí você vai perceber que a velocidade que esse veículo está sendo desenvolvido, ela é constante. E, ao mesmo tempo, a distância ela vai crescendo. Pelo mesmo dados da tabela, a gente percebe o movimento do automóvel que percorre 100 metros a cada 4 segundos, conforme vocês verem aí na tabelinha. Ou seja, ele percorreu a distância iguais em intervalo de tempo iguais. E aí nós podemos dizer que o automóvel realizou um movimento uniforme. Tomando como ponto de referência e trabalhar na classificação do movimento, ela vai ter algumas situações. O referencial é a posição em que o observador se encontra. Esse é o primeiro conceito que você deve memorizar. O referencial adotado na figura é o marco zero, conforme vocês verem aí na figura abaixo, e onde o observador vai se encontrar. Então, nesse caso,
é importante perceber que a escolha de outro referencial implicaria a mudança das posições iniciais de cada veículo e também a classificação de seus movimentos. Mais uma vez, a figura aí abaixo que vocês estão vendo, ela vai mostrar que o referencial escolhido percebe para ele o carro laranja, né, e o carro branco. À esquerda ela vai se afastando, enquanto o carro branco à direita ela vai se aproximando, como vocês podem imaginar nessa situação. Isso tomando o ponto de referência o carro laranja, tudo bem? Ainda sobre essa situação, nós podemos ainda abordar sobre o movimento progressivo e o movimento regressivo, que é quando do ponto de referência do carro laranja, quando o carro branco está se aproximando dele, nós vamos ter um movimento regressivo. Já quando o carro branco está se afastando do laranja, nós vamos ter um movimento progressivo. Agora nós vamos para as fórmulas do movimento uniforme. Nós vamos levar em consideração as mais importantes do movimento uniforme e entenda o significado de cada uma das variáveis. Então, nesse caso, vocês estão vendo aí que nós temos a posição inicial do móvel, então é a distância em metros, geralmente a unidade é dada em metros. Nós temos também a posição inicial, que é o ponto de referência, mais a velocidade vezes o tempo. E aí vocês estão vendo na disposição da sua telinha a nomenclatura para cada incógnita. Ainda nós vamos ter, dentro do movimento uniforme, a fórmula da velocidade média. Ela é dada dos deslocamentos dividido pelo intervalo de tempo. E essa velocidade média, ela pode ser trabalhada de outra forma em algumas situações. Por exemplo, nós temos aí a velocidade quando nós tivermos a velocidade final menos a velocidade inicial. E nós teremos o quociente também do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Isso vai acontecer em algumas situações, dado alguns problemas da física. As unidades de medida de velocidade pelo sistema internacional, ela é dada em metros por segundo. Porém, existem algumas unidades comuns, como quilômetro por hora, que é mais utilizado no nosso Brasil. É mais fácil converter metros por segundo em quilômetros por hora. Então, para isso, nós trouxemos um exemplo para que vocês percebam na prática. Por exemplo, quando nós quisermos transformar metros por segundo para quilômetro por hora, você deve multiplicar a unidade por 3,6. Já quando você tem aí quilômetros por hora e quer transformar para metros por segundo, você deve dividir por 3,6. E assim você terá a nova unidade de velocidade. E aí nós temos um exemplo para que vocês vejam isso na prática. Por exemplo, quando nós temos aí 72 km por hora e queremos transformar para metros por segundo. E aí eu vou dividir por 3,6 e aí nós vamos ter 20 metros por segundo. Da mesma forma, se eu tiver, por exemplo, 108 km por hora e quiser transformar em metros, basta eu dividir por 3,6 e aí nós vamos ter como resultado 30 metros por segundo. Os gráficos do movimento uniforme, eu trouxe dois para que vocês verifiquem como é trabalhado as variáveis dentro do gráfico. Então, nós podemos relacionar a posição de um móvel em função do tempo usando os gráficos. Então, nesse caso, nós temos aí no eixo do x o tempo, que é dado em segundo. Já no eixo do y, nós temos o espaço, que é a distância em metro. E aí vocês vão perceber que à medida que o tempo aumenta, o espaço também aumenta de deslocamento. Então, nesse caso, quando nós temos essa situação que
o tempo aumenta igual ao espaço, ou o espaço igual ao tempo, nós vamos ter um movimento uniforme, crescendo aí no gráfico. E aí, nesse caso, ela é dada como movimento uniforme progressivo. Já quando há um gráfico decrescente, ou seja, à medida que o tempo cresce, o espaço decresce. E aí nós vamos ter uma nova situação. Então, nesse caso, é um movimento uniforme regressivo ou retrógrado. Agora nós vamos exercitando para que vocês coloquem todas essas definições na prática. Então, a situação diz o seguinte: um móvel parte do inicial de menos 15 metros e após 12 segundos encontra-se na posição final de 45 metros. E aí nós temos 4 alternativas para responder. A primeira delas é determine a velocidade média desse móvel. Então vamos à resolução. Para calcular a velocidade média desse movimento, usaremos a fórmula da velocidade média, que ela é dada pelo espaço de distância dividido pelo espaço de tempo. Então inserimos os dados fornecidos pelo enunciado do exercício, faremos o seguinte cálculo, que a velocidade é igual a 45 menos 15 dividido para 12. E aí nós vamos ter a velocidade aí como 5 metros por segundo. O resultado indica que o móvel desloca-se 5 metros a cada segundo, certo? Agora nós vamos para a pergunta B e ele pede para determinar a função horária da posição do móvel. Então, nesse caso, para determinar a função horária desse movimento, basta identificarmos a sua posição inicial e a velocidade que é dada lá na situação anterior. E aí, em seguida, basta nós substituirmos os valores na função horário da posição. Então, nesse caso, nós sabemos que a função é S igual a S inicial mais a velocidade vezes o tempo. Substituindo os dados, nós vamos ter que o nosso S é igual a menos 15 mais 5t. Vamos agora à parte C do nosso exercitando. Ele pede para calcular a posição do móvel nos instantes do tempo em 0, do tempo em 1 segundo, no tempo em 2 segundos, no tempo em 3 segundos e em 4 segundos. E aí ele pede para construir o gráfico da posição da função tempo para esse movimento. Então, nesse caso, para calcular a posição do móvel, para cada um dos instantes de tempo citado, nós vamos usar a função horário obtida na situação anterior. Então, nesse caso, fazendo a substituição do tempo nessa fórmula, nós vamos ter, por exemplo, que no tempo zero, nós vamos ter o espaço em 15 metros de deslocamento. Já no tempo de 1 segundo, nós vamos ter um deslocamento de menos 10 metros. No tempo de 2 segundos, nós teremos de 5 metros. No tempo de 3 segundos, nós vamos ter o deslocamento em 0 metros. E no tempo de 4 segundos, nós vamos ter 5 metros. E aí, agora nós vamos colocar esses dados no nosso gráfico. E ela vai ser da seguinte maneira a apresentação do nosso gráfico. No eixo do X, nós vamos ter o tempo em segundo. No eixo do Y, nós vamos ter o espaço em metro. E aí vocês, basta colocarem as unidades, os valores que nós temos calculado até aqui e colocando a sua imagem, fazendo a correspondência aí, entre o tempo e o espaço. Na situação D, ele pede para classificar o movimento descrito por esse móvel. Então, observando aí o gráfico, você vai perceber que nós temos um gráfico crescente. Então, nesse caso, quando você analisa o gráfico, é possível perceber que o móvel vai se aproximar do referencial entre o instante do tempo zero e do tempo de 3 segundos. Então, a partir de 3 segundos, o móvel passa a se afastar. Então, nesse caso, o movimento é retrógrado, entre 0 e 3, e é progressivo de 3 segundos em diante.
Bem, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Hoje nós trabalhamos o movimento uniforme. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque e revejam essa aula. Bons estudos!